A paz do Senhor, meus irmãos e amigos que estão assistindo através da live aqui no Facebook neste momento e alguns através do YouTube. Preste bem atenção. Soubemos já até o momento da morte de vários companheiros de ministérios, de pastores que estão morrendo de Covid, essa praga que invadiu o nosso mundo e agora o nosso país. E independente se é membro, se é uma pessoa de muita oração ou não, está morrendo muitos cristãos, está morrendo muitos pastores. E aí, algumas pessoas estão sugerindo e até dizendo que Deus revelou que a morte de muitos pastores, como eu já fiquei sabendo de diversos deles, é porque Deus está fazendo uma limpeza por causa de muitos pecados escondidos, roubos, adultérios, permissividades. Enfim, estão dizendo que muitos pastores estão vivendo na vida errada e por isso Deus está matando ou permitindo que eles morram de Covid-19. Isso tem levado muitos desencontros de ideias e de interpretações, porque vai ter os que acreditam nisso e aqueles que são contra essa ideia, este pensamento, ou essas supostas revelações e profecias. Não é apenas sobre isso, ou essa questão da morte dos pastores tem a ver com seus pecados. Tem outras situações como vai acontecer muito desastre por esses dias, vai acontecer muitas mortes. Agora, analise comigo. Quer dizer então que os pastores estão vivendo na vida errada e aí Deus está aproveitando, pegando uma carona com a Covid? Ou é o próprio Deus que enviou a Covid para aniquilar muitos líderes e pastores aqui no nosso país? Mas por que a Covid não está apenas aqui no nosso Brasil? Por que a Covid está também em outros países? É preciso analisar bem essa questão. Essas falácias, esses comentários não têm nada a ver com a palavra de Deus. Nós, como servo de Deus, devemos tomar muito cuidado, porque uma das coisas que a Bíblia alerta é que nos últimos dias haveria falsos profetas, haveria falsos líderes, falsos em diversas áreas. É um absurdo afirmar e ainda colocar culpa no Espírito Santo. Colocar culpa como? Dizendo que é ele que diz que ou seja, que Deus vai permitir que vários pastores morram de Covid para fazer uma limpeza no Brasil. Se Deus tiver de matar alguém para fazer limpeza no Brasil, preste bem atenção. Você que está me assistindo agora, já estaria morto, sim ou não? Ou será que você é melhor, eu sou melhor do que aqueles que morreram? Tem diversas maneiras de Deus levar, de Deus permitir, logo através da Covid. Agora, um momento de sofrimento e de luto
em nosso país, onde milhares de pessoas estão morrendo diariamente, pelo menos é o que os noticiários transmitem para nós, ao invés de aparecer alguém consolando os familiares, aparece um bando de profetas dizendo que Deus vai matar mais gente, que Deus vai fazer uma grande, vai trazer para a terra, aqui no Brasil, pelo menos, uma grande mortandade. Irmãos, não vale a pena compartilhar essas coisas no seu Facebook e nem enviar pelo WhatsApp. E às vezes nós fazemos isso, mas isso só traz mais medo e desespero na nossa nação e no nosso mundo. Sabemos que essas coisas acontecem, esse vírus mortal, para se cumprir as Escrituras. Eu não estou dizendo que é Deus enviando a Covid, nem dizendo que não é Deus enviando. Estou dizendo que essas ocorrências. A Bíblia nos fala que nos últimos dias as pragas, as pandemias, as mortes, os homicídios, e que os homens tornariam de mal a pior, de que os tsunamis, os terremotos, os maremotos, a espada, as doenças, elas se agravariam muito mais. Agora, enquanto vivermos aqui, independente se é para cumprir as Escrituras ou não, certos acontecimentos, as pessoas que estão vivas, que estão próximo de nós, que estão em angústia e desespero, elas precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Aproveita essas ocorrências e evangeliza. Fala de Deus, fala dos últimos tempos, o que a Bíblia fala que tem a ver com essas ocorrências. Transmita esperança para as pessoas. É claro, não há garantia do extermínio no mal no mundo, mas que apesar de tudo isso, Deus está conosco, e isso pode também servir como um sinal de Deus para que venhamos nos aproximarmos dele. Então a Igreja de Jesus precisa estar atenta a essas questões. Você que está me assistindo, não compartilhe essas coisas no seu Facebook. Vou me policiar também para não fazer o mesmo, porque isso só traz escárnio. Essas previsões que a gente vê por aí de mais desastre. Alguns acontecimentos estão até marcando data para acontecer. E sabemos que não vai acontecer porque não é Deus. Logo, o descrédito para o Evangelho aumenta, a incredulidade também, porque homens e mulheres que uns profetizam que vai acabar este mês, o mês que vem, o ano que vem, outros profetizam dizendo que Deus disse que vai piorar mais ainda, que Deus está fazendo uma limpeza. Isso é não usar o raciocínio. Isso não procede de Deus. Nós, como povo de Deus, como cristão, precisamos transmitir a palavra de Deus. Precisamos transmitir a mensagem bíblica, os alertas espirituais, palavras que edificam, que constroem, que alertam, que abrem os olhos, que tem um contexto elaborado, que aponte aquilo que está nas Sagradas Escrituras, porque nós vemos o perfil de muita gente que se diz cristão. É interessante, as pessoas postam sobre Bolsonaro contra ou a favor, posta sobre Lula contra ou a favor, posta um monte de coisas de zombaria, de piada, até de palavrões. Mas nós
vemos poucas postagens de um versículo bíblico, de um vídeo falando da palavra de Deus, temas instrutivos, ou que corrige, ou que transforma, ou que incentive a santificação, a palavra de Deus. É muito preocupante ver isso, sabe? Olhar no perfil do Facebook de muita gente e você não imaginar que aquilo ali tem a ver com cristão ou com cristianismo. A Bíblia nos diz, nos Salmos, dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Uma oportunidade que estamos perdendo de falar de Deus nas redes sociais, que por enquanto, nós estamos tendo ainda liberdade de falar a palavra de Deus. Nós não sabemos se iremos muito longe tendo essa liberdade de expressão, inclusive de falar da Bíblia Sagrada nas redes sociais. E aí a gente vê que muitas pessoas postam sobre diversos assuntos, que às vezes não prejudica, mas também não constrói. Vamos aproveitar, né, irmã Sueli? Aproveitar e falar a palavra de Deus. Coloque lá cânticos que são verdadeiramente espirituais, porque tem uns cânticos nossos que não valem nada. Coloca uma pregação, um ensino que vale a pena ouvir, porque tem umas pregações, tem uns ensinamentos que não valem nada. Coloca foto de tudo quanto é coisa, mas nada que contribui, que edifique, que alegra, que constrói, que glorifiquem a Deus. Nós precisamos parar de perder tempo com coisas que não ajudam em nada. Deus nos chamou, não foi para ser piadista. Deus nos chamou, não foi para ficar com conversa fiada nas redes sociais, mas nos chamou para fazer a diferença. Essa diferença não é só apenas na maneira de vestir. Essa diferença não é apenas orando, lendo a Bíblia, jejuando, cantando na igreja, porque não é isso que nos torna diferente do mundo, mas a nossa maneira de proceder no geral, nosso caráter, nossa postura, nossa conduta no dia a dia, sem falar muita coisa de religião, mas como diz a Bíblia, somos sal da terra e luz do mundo. No lugar de reunião de culto, lá você não precisa ser sal da igreja, luz da igreja. A igreja já tem Jesus Cristo. Mas é como o mundo vai ser iluminado, vai entender as coisas espirituais e vai até ser preservado, é através da nossa vida, porque Cristo está em nós. E esta manifestação dele em nós vai refletir, criando benefício, cura e salvação para aqueles que nos assistem. Nós somos igualmente a lua. Você sabia que a lua não tem luz própria? Tem apenas o sol é que dá luz, tem luz, reflete na lua. E a lua daquela luz bonita. Assim, o que somos, devemos ser por causa de Cristo. Então nós não somos colocados aqui na terra para criar transtorno, para deixar mais turvo, para piorar mais ainda a vida dos ímpios, para escandalizar, para criar mais confusão. Nós somos colocados aqui para colocar em prato limpo a conduta das pessoas, não pela nossa moral ou conduta pessoal, mas pela luz de Cristo que manifesta no meio das trevas, por meio da nossa vida. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Nós somos apenas um mensageiro. Mas que tipo de mensageiro nós somos? Falar de Deus, falar em nome de Deus, não é o problema é como nós falamos. Tem diversas religiões pagãs que falam de Deus. Tem diversas religiões que têm influência
e até vidas, ou elas mesmas comprometidas com o maligno, que falam de Deus. A questão é, nós falamos de Deus não porque aprendemos a falar ou porque lemos em algum livro, no caso, nossa Bíblia Sagrada. Falamos de um Deus que nós experimentamos conviver com Ele, participamos da sua vida que há em nós e manifestamos ou revelamos às pessoas a glória desse Deus que habita em nós e explicando isso através das Sagradas Escrituras. Então, esse negócio de a gente compartilhar no nosso Facebook todo tipo de profecia e de revelação, que de vez em quando é uma febre, aí as pessoas dizem assim, você que não acredita, fica só para você, irmão. Nós temos que parar de ser menino e ficar acreditando nesses profetas de Facebook, nesses curandeiros e reveladores, que é o único lugar que eles conseguem fazer isso, é nas lives. Mas nem aparece quando tem culto nas suas congregações, não tem compromisso, não tem uma liderança, é só falando coisas que traz promoção para si mesmo. O que nós precisamos mesmo é transmitir a verdadeira revelação. Está aqui a verdadeira profecia. Isso não quer dizer que Deus não use alguém em revelação ou profecia, mas nenhuma delas, fora do que está aqui, servirá como base doutrinária e seguimento, como regra de fé. A única regra de fé que nós temos está nas Sagradas Escrituras. Quem se fundamenta, quem se firma, quem se edifica, quem cresce, quem é praticante das Sagradas Escrituras, não vive confundido com essas coisas que estão aparecendo por aí. Agora, pessoas que se dizem cristão, ficar dizendo que Deus está matando os pastores para fazer limpeza, possivelmente essa pessoa não tem um líder religioso. Possivelmente ela não seja também um pastor, senão ela temeria por isso. Quem sou eu para determinar ou até usar o nome de Deus dizendo que o que Deus está matando são os pastores? O que Deus ganharia com isso? Por que a limpeza que Deus precisa fazer não seja cuidando dos corações corruptos? Por que que Deus, ao transformar, ao mudar este mundo, tirando homens e mulheres, não transformaria a vida deles então? Eu não estou dizendo que Deus não tem a autonomia de levar alguém, de fazer com que alguém saia dessa vida. Não é isso, Deus é soberano. A questão é, mulheres neste momento, um monte de mulheres que estão aí sem os seus esposos, filhos sem seus pais, que foram pastores e que partiram aqui neste período da pandemia e escutar de alguém que se diz servo de Deus, que eles, seus pais, seus maridos estão indo embora por causa de seus pecados pessoais, de coisa errada que eles estão fazendo. É momento de levantarmos a bandeira da vitória, independente se seja alcançado alguém da sua casa ou não. Isso não quer dizer que Deus não está conosco. Isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem principado, nem potestade poderá nos separar do amor de Deus. O meu amor por Deus, ele pode se acabar. A Bíblia nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E isso a gente vê muitas vezes acontecer. Mas nada poderá nos separar, não é do meu amor para com Deus. O meu amor para com Deus pode acabar, mas o amor de Deus para comigo, ninguém pode tirar. Deus continua manifestando sua graça e misericórdia. Do mesmo jeito que está morrendo pastores, está morrendo as esposas, filhos, pessoa crente, descrente, de qualquer tipo de religião, como dizem em Eclesiastes,
que tudo que sucede ao justo, que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. Quando se fala do nível deste mundo que aqui vivemos, das coisas corriqueiras e comuns aos homens, o que acontecer com o ímpio pode acontecer comigo. Você vai encontrar muitos servos de Deus sendo desempregado agora, morrendo de Covid, sendo abandonado, passando por tristeza. Mas qual é a vantagem então que o cristão tem? A vantagem é que, apesar dessas coisas, como diz Paulo em Romanos 8, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Covid não é sinal de que Deus desprezou ou abandonou. Como diz certas filosofias, que Deus criou o ser humano, criou o mundo e deu corda, e aí está, a Deus dará. O que acontece é porque tinha de acontecer. Não é isso. Não significa que Deus perdeu a rédea. Um dia veremos que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, tem sua vontade permissiva e sua vontade diretiva. Mas o que é que Deus tem para nós? A vontade de Deus é salvar, é libertar. Nós devemos, neste momento, pensar conosco assim. Como no dia de hoje, apareceu no noticiário que nas últimas 24 horas, mais ou menos 4.000 pessoas perderam a vida. E nós não sabemos até amanhã como será, se mais 4.000 vai morrer. E muitas delas, talvez 50% ou mais, não servem a Deus. E para onde eles irão? A Bíblia diz que é dado ao homem o direito de morrer uma só vez, e a partir daí segue-se o juízo. A nossa preocupação neste momento é que muitas pessoas estão partindo sem Deus. Então você que está agora me assistindo, aproveita, grave também falando do amor de Deus e de salvação. Vamos ganhar alma neste momento falando do perdão, porque sem Jesus não há salvação. Sim, então vamos falar dele. A igreja está fechada, mas não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus. Vamos falar desse Jesus que morreu por nós. Morreu por causa de mim e de você. É hora de fazermos a diferença, transmitindo as verdades bíblicas no momento do caos. Muitos estão procurando uma palavra de consolo, uma palavra de ajuda, uma palavra de edificação, e nós temos a palavra de Deus. Deus nos deu a palavra para que assim transmitamos às pessoas as verdades, o conhecimento da sua palavra e da sua vontade, como diz, e conhecereis a verdade vos libertará. O homem pode maquiar e até dar uma ajudinha, mas quem liberta é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então transmitamos essa verdade, por mais simples que seja. Não perca tempo colocando imagem, vídeos, fotos, coisas no seu Facebook que não constrói, que não ajuda em nada, mas coloque mensagens de edificação. Coloque aí vídeos de você falando, outra pessoa falando, palavra que possa fazer diferença na vida de alguém. Às vezes a gente vai pregar em algum lugar e a gente coloca um monte de foto da gente pregando. Para que serve essas fotos pregando? Não quer dizer que você está fazendo errado, que é pecado, não. Agora, o que é que elas ajudam? Apenas você ou alguém te conhecer, mas a gente pode fazer muito mais do que isso. Nós temos a mensagem salvadora, a mensagem que não é opinião de igreja ou de ministério, mas a palavra de Deus que transforma. Então, quando alguém chegar a falar para você que Deus está matando os pastores porque estão com a vida errada, pergunta para essa pessoa assim:
Por que é que Deus ainda não matou você, então? Por que é que você ainda está vivo? Pode perguntar. Quando alguém disser isso para você, que Deus está matando os pastores agora na Covid, para fazer uma limpeza na terra, diz para essa pessoa, então você pode morrer a qualquer momento, porque quem garante que você está melhor do que os pastores que morreu? Todos nós vamos morrer. Bala perdida, câncer, Covid, tropeça e cai, de avião, de ônibus, de alguma coisa. Ninguém vai ficar até Jesus voltar. O curso e o destino da minha vida e da sua vida, que é certeiro, que é garantido, é a morte. Mas para nós a morte não é o fim, porque nós temos a vida eterna e já participamos dela desde agora. O próprio Jesus disse que o ladrão, quando vai na casa de uma pessoa, ele vai para matar, roubar e destruir. É o pensamento do ladrão. Em João 10, versículo 10, Jesus está fazendo esse contraste dele e daqueles que vieram antes dele, chamando os demais de ladrões. Ladrão, todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteador. O ladrão, quando vem, ele pula a cerca para pegar a ovelha. Ele não entra pela porta, porque as ovelhas não vão seguir. Então ele pula por cima para destruir, tirar a ovelha de lá, nem que seja morta. Então o ladrão, quando vai até a ovelha, ele vai para matar, roubar, destruir. Mas Jesus faz diferente. Eu vim para que tenha vida. Vida em abundância. Quando se trata de vida em abundância, não estou dizendo que vamos desfrutar de tudo nesta vida do que queremos, porque nem sempre o que queremos é o que precisamos ou é o que Deus quer para nós. Mas essa vida que Jesus trouxe, vamos desfrutar na sua plenitude na eternidade. Aqui na terra, quem viver 100 e poucos anos é pouco tempo. Viver mesmo é viver com Cristo para sempre. E isso vai se iniciar. Talvez sentimos o prazer disso, a satisfação disso agora, mas é na eternidade que vamos desfrutar da vida que Cristo nos proporcionou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vamos transmitir mensagem de vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, aí no Facebook, você que estiver assistindo pelo YouTube, que Deus abençoe a sua casa. Nos ajude na propagação da palavra de Deus. Deus abençoe, grande abraço.